Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por estar aqui, né? Eu mais a Edna, estar junto com os irmãos. Pastor Gilmar, Pastor João, Pastor Lisete, todos os demais. Então que a graça e a paz que excede todo entendimento esteja no nosso coração, não só nessa noite, mas durante toda essa semana que começou, né? Seja mais uma semana de bênção, ainda que haja dificuldade, aflição, mas tenha bom ânimo, porque Ele está com cada um de nós. Amém? Eu quero ler com os irmãos lá em Daniel, no capítulo 1. Os irmãos, se a maioria, todos não conhecem, mas acho que a maioria já conhece essa passagem, esse capítulo, né? Do livro de Daniel. E lendo esses dias com a Edna de manhã, a gente faz o nosso devocional de manhã, eu e ela, e a gente faz a leitura. Me chamou demais a atenção. Muitas vezes já li sobre isso. A gente vê que a palavra de Deus não se esgota. Mas já li isso aqui, não preciso ler mais não. Sempre vem assim renovada, alguma coisa que você não viu na outra vez que você leu. Esses dias com ela, entrou no coração e ficou. E aí eu pensei assim, eu preciso falar sobre isso. É muito interessante. É muito interessante as 4 homens. A gente vai ver aqui, que vocês já sabem. E em qualquer lugar onde nós estivermos, onde Deus nos mandar, ainda que seja um lugar aparentemente ruim, uma situação difícil, ali nós somos colocados para fazer a diferença. Para agradar, para glorificar a Deus. E a gente precisa aprender isso. E não reclamar, murmurar, por que eu estou nessa situação, por que isso, por que aquilo. Mas a gente vai ver aqui que esses homens tomaram uma posição, né? Eles determinaram no coração o que iam fazer. E a gente sabe que muitos não fazem isso. E, consequentemente, o resultado não aparece. Aquilo que precisava acontecer não acontece, porque não houve uma determinação em um momento. A gente vai ver aqui Daniel, a gente fala Mesaque, né? Os nomes babilônicos, Ananias, o Misael e a são nomes judaicos. E Daniel, os 4 da Babilônia. É difícil, ruim, que são mandados onde eles pertenciam, e para aquele lugar estranho estão lá. Por isso eu disse, onde Deus nos mandar, onde Deus nos colocar, e qualquer situação que Deus permitir, é porque Deus quer mostrar alguma coisa. Primeiramente, quem é Ele, o que Ele pode, e também quem somos nós, servos do Deus Altíssimo. Sem glória nenhuma, mas o Deus que pode fazer qualquer coisa, pode fazer tudo. Capítulo 1 de Daniel. No ano 3º do rei Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoiaquim, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia.
da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados, né, cuidados, tratados, treinados. Essa tradução fala criados, não acho muito boa, mas 3 anos. Então esses rapazes teriam que se preparar, seriam cuidados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são os vossos iguais? Assim arriscaríeis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais, que a minha tradução fala mais gordos. Mas uma coisa que não é muito legal, né? Eu disse lá para os irmãos uma vez, ó, ninguém ia gostar disso. Eles estão mais gordos. Mas tem tradução que é bem melhor, estavam robustos, saudáveis. Eu tiro o gordo fora, tá? Do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o dispenseiro que deviam beber, eles davam legumes. Ora, a esses 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos. 10 vezes mais inteligente do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei. Amém? Assim, a gente lendo isso aqui, isso está escrito, a gente fica assim maravilhado com a atitude de 4 homens que não estavam chorando porque estavam lá na Babilônia reclamando, né? Certamente Deus estava com eles. A diferença de tudo na nossa vida é Deus estar comigo, e se Ele estar comigo, então eu vou vencer. Eu sou mais que vencedor, né? Então vai dar certo. Então esses 4 homens estavam lá. E eles tinham, a proposta para eles que o rei mandou fazer é, separa aí os mancebos, os rapazes aí, né? E eu vou querer separar alguns para estarem diante de mim aqui no palácio. E por 3 anos, eles serão cuidados, vão comer, manjar da minha mesa, vão beber vinho. E Daniel simplesmente recusou, não vou querer. Não quero das iguarias, não quero do manjar, não quero do vinho do rei. O que ele queria então? Comer legumes e beber água.
Amém? Entende isso espiritualmente. Entende isso na nossa vida, no dia a dia. Não quero manjar. Não quero bebida, não quero vinho do rei. Não quero o que o mundo está oferecendo. Não quero o que o diabo está te oferecendo. Não quero. Estou disposto a comer legumes e beber água. Amém? Você está disposto a comer legumes e beber água e rejeitar o manjar? E quando eu li isso aqui, eu pensei muito nos jovens. Hoje a gente tem uma geração de jovens que aparentemente me parece que está meio vulnerável. A pressão que o mundo faz, a pressão que vem de fora é muito grande, é muito forte. Gente, Satanás não brinca, não é? Ele não olha para os jovens, que bonitinho, que dó que eu tenho dele, vou proteger ele, que belezinha, não. Ele vem para, como a gente desceu o rei, desceu o pau mesmo, roubar, matar e destruir. Estou falando de jovens porque pensei nos jovens, é válido para todos. Amém? Vale para todos. Então, jovens que estão aí, não aceitem, rejeitem todo o manjar, todas as iguarias que o mundo oferece, todo o vinho do rei. Vamos colocar aqui no lugar do rei Satanás, o mundo. Então Daniel você olha, eu não quero. E falou para o homem lá que estava incumbindo, peraí, assim você está complicando a minha vida. Eu não vou trazer para você o manjar, o vinho, e vou dar legumes e água, eu estou arriscando a minha cabeça. Quem vai morrer sou eu. E olha só, gente, a determinação de Daniel. A gente fica maravilhado em ver alguém, um personagem bíblico, ter uma atitude, uma firmeza, uma postura, uma determinação dessa. E a minha esperança é que todos tenham na igreja, jovens e qualquer idade, que você tenha essa determinação, essa postura diante de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que está aqui, ter essa postura, essa firmeza que Daniel teve. O rei vai querer que a gente esteja na presença dele, né? Mas tem alguém que cuida de mim. Então ele rejeitou o manjar, ele rejeitou a iguaria, ele não quis o vinho. O homem ficou apavorado, assim, desse jeito eu vou morrer. E Daniel disse, experimenta por 10 dias. E você vai ver. Aí você olha para nós, dá uma olhada para a nossa cara, e vê como é que está a nossa cara e a cara dos outros. Tá? E o homem lá, o eunuco, acho que é o eunuco, né? Concordou, tá bom, vamos fazer essa experiência então. E não é que depois de 10 dias, os 4 lá estavam uma beleza, formosos, robustos, saudáveis. Aí o eunuco concordou, tá bom, pode, não precisa, eu vou trazer para você só legumes e água. Gente, isso sabe por quanto tempo? Foram 3 anos que estavam sendo cuidados. Amém? Estou falando da gente rejeitar aquilo que vem como aquela oferta maravilhosa para a gente. Satanás não perde tempo, ele vai no deserto onde Jesus estava. Jesus foi levado lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Satanás aparece, se tu és o filho de Deus. E faz ali um desafio. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Gente, era um momento crítico, um momento de fome. Jesus estava com fome naquela hora. Ele estava em jejum. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a resposta que Jesus deu foi maravilhosa. Quero dizer uma coisa para você. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Mas está escrito. E Jesus falou, mas também está escrito. Amém, gente? Nós precisamos saber o que está escrito e o que também está escrito. Porque o diabo é astuto e vem dizer, está escrito. Aí você tem que responder, mas também está escrito. Salta daqui, porque está escrito lá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou pular daqui de cima? Só para mostrar para você que eu sou filho de Deus? Não preciso fazer isso. Então a gente vê aqui 4 homens que se dispôs a rejeitar toda
comida que o rei estava oferecendo e optar por legumes e água. Amém? Para pensar. Então, se a gente for fazer uma lista aqui das iguarias que nós devemos rejeitar, vai longe. Né? Lá em João fala da concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, a concupiscência do mundo. E tudo isso deve ser rejeitado, lançado fora, gente. Hoje eu fui fazer uma visita, sempre a gente vai nessa casa, e eu vi a situação do homem que a gente vai sempre estar lá, né? Esposa, situação dele de enfermidade. Eu saí de lá quebrantado. Meu Deus do céu, misericórdia. E vim quebrantado pelo caminho. Isso você fica olhando assim, olha onde que o homem chega. Onde que o homem chega. E aí, difícil. Então é um apelo que eu faço para todos os jovens que estão aqui. Rejeitem toda a iguaria, todo manjar. Não vivam para si mesmo. Não fiquem buscando os seus interesses. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Amém? Tudo mais será. A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, que você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai te honrar. E tudo que você precisa, Deus vai acrescentar. E quando você quer buscar por sua própria conta, por seu próprio esforço, isso não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde, vai dar errado. É preciso buscar a Deus. Demore o tempo que demorar, mas eu vou esperar o tempo de Deus para a minha vida. Para tudo na minha vida, eu vou esperar o tempo de Deus. Não vou me apressar. Como Sara teve pressa, não é isso? E a gente sabe no que deu. Ela não precisava ter pressa, ela não precisava fazer o que fez. Entregar a outra mulher para Abraão, para que tivesse filho, aquela coisa toda. A gente conhece a história. Não precisava fazer isso. Ela tinha que confiar e esperar, porque Deus ia agir na hora certa. É o que nós precisamos entender. E rejeitar as propostas. Aquilo que, agora sim, maravilhoso. Mas cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Não é? Nem tudo que brilha é ouro. Então nós precisamos de uma geração forte, comprometida com Deus. Uma geração disposta a vender tudo o que tem para comprar o terreno, o campo, onde está o tesouro. Então eu penso que nesses dias Deus vai fazer isso. Vai levantar uma geração que vende tudo o que tem para comprar o campo. Acho que vocês estão me entendendo, eu não estou falando de não ter nada, não é isso. Mas nós acabamos de cantar uma letra de uma música que fala, né? Eu entrego tudo. Nada é meu. Esse paletó que eu tô vestindo aqui é meu. Um dia vai ficar, eu vou, ele fica. Ou qualquer outra coisa que seja. Tudo é de Deus. O nosso respirar, o nosso falar, enxergar, ouvir, andar, tudo é de Deus. Paulo diz, em Deus nós existimos, em Deus nós somos, em Deus nós nos movemos. Você só consegue levantar o braço, sabe por quê? Porque Deus dá graça. Porque Deus é bom. Não é porque você é bonzinho. Então, gente, essa opção de dizer, não quero nada do rei, não quero nada do mundo, eu vou optar por algo que é desprezível. Eu vou optar por aquilo que muita gente não quer, a maioria não quer, então eu vou querer para mim. Amém? E como eu disse, as iguarias são tantas. A soberba da vida, a vaidade da vida, a preocupação exagerada, né? Muitas vezes o trabalho, muitas vezes o estudo tem mais valor do que a igreja, do que as reuniões que são feitas na igreja. Muitas vezes eu estou cansado, eu não vou. Gente, tudo isso precisa ser ponderado. O reino de Deus melhor do que qualquer coisa. Aquele homem, aquele negociante, quando ele descobriu, quando ele achou aquele tesouro, aquela pérola, ele ficou feliz da vida. Ele foi e vendeu tudo que tinha. A parábola que Jesus contou, né?
e veio e comprou o campo. Esse campo é meu, esse tesouro que está nesse campo é meu agora. Amém? Nós temos que viver em função disso, no dia a dia, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, toda decisão que nós tomamos com relação a qualquer coisa, trabalho, estudo, saúde, tudo é para a glória de Deus. E se você faz errado, é errado. Não adianta você falar: Deus, eu orei tanto. Deus, você orou, mas não teve decisão. Não teve atitude, não teve uma postura de dizer não para isso mais, não quero mais isso. Aí Deus não pode honrar. Que Deus não ouve só oração, Ele ouve a oração, mas honra a atitude. Amém? Então esses 4 homens, depois de todos dos 10 dias passados, o eunuco viu que eles estavam muito bonitos, melhor que todos os outros. Foram levados diante do rei. O rei olhou para eles. Gente, não havia ninguém igual aos 4. Daniel, Azarias, Misael, Ananias. E aqui, a sabedoria deles, a inteligência deles, era 10 vezes mais do que todos os magos e astrólogos lá da Babilônia. 10 vezes mais. Entendeu? Então você que é jovenzinho que está aqui, peça isso: Deus, eu quero sabedoria para viver. Não quero ser enganado, enrolado por nada e por ninguém. Eu quero viver para a glória de Deus. Se está solteiro, vive para a glória de Deus. Se vai casar, case para a glória de Deus. Tudo. Se não for para a glória de Deus, não case. Não faça nada se não for para a glória de Deus. Amém? Eu quando vou fazer alguma coisa, Deus, se não é para ir, não me deixa ir. Não sei se é para... Quando eu estou em dúvida, Deus, se não é para mim, impede ir, ainda que seja na última hora. E a Daniel foi dado, né, o conhecimento de sonhos e de visão. Daniel foi... Então, peço que Deus levante uma geração de Daniel hoje. Azarias, Misael e Ananias. Uma geração que não está preocupada com aparência, dinheiro, trabalho, bens materiais, né? Mas está preocupado com o reino de Deus. Gente, isso vai prevalecer, o resto não. O resto não. Quando eu vou num velório, que eu olho alguém ali num caixão, eu falo assim: meu Deus, acabou tudo. Ficou tudo, estou dizendo, tudo que tinha, ficou tudo. Alguém agora vai ficar com o que ele deixou. Agora vai chegar o dia do acerto de contas. Amém? Recebe isso hoje no seu coração. Tenha coragem de dizer: não quero. Não quero nenhuma iguaria, nenhum manjar que o mundo está oferecendo. Fuja disso. Fuja e se comprometa com Deus. Amém? E Deus honra isso. Daniel foi honrado. Ananias, Misael, Azarias foi honrado, a ponto de ser lançado numa cova de leões e não acontecer nada, porque o homem tinha determinação, porque o homem estava comprometido com Deus. Leão nenhum pôs a pata em Daniel. Diz que não mostrou nem o dentinho para Daniel. Dentinho, né? Aqueles 3 homens foram... Deus não impediu que os 3 homens fossem lançados na fornalha. Eu sempre digo isso. Deus deixou e falou assim: eu entro com eles. Amém? Porque eram 4 homens de decisão, determinação, de postura forte. E diz: não queremos tudo isso sendo oferecido, nós queremos outra coisa. E o resultado foi Deus honrar. Lança na cova dos leões. E no outro dia o rei vai desesperado lá. Puxa vida, eu gostava tanto dele. Mas não tinha como, né?
Fica esse bando de urubu em cima de mim aqui, me pressionando, porque tem que jogar. Eu acabei jogando e não dormi uma noite inteira, gente. E de manhã saiu correndo lá, gritando. E Daniel, eu estou aqui, rei. Eu estou aqui. Ele estava lá, nenhum leão fez nada para ele. Amém? Mas é resultado da postura que ele tomou. Aí os 3 é lançado na fornalha. A gente vê só o milagre, a gente vê só o que... Mas nós temos que ver o que vem por detrás disso. Qual é a atitude, qual é a postura que foi tomada antes para acontecer esse resultado. Na nossa vida é a mesma coisa, gente. Eu digo, não vai ter milagre, não vai ter cura, não vai ter nada. Se nós não tivermos essa postura forte, eu vou servir a Deus, eu estou comprometido com a igreja. Lá em Atos dos Apóstolos a gente vê, é maravilhoso aquela história, quando a igreja começou. Eu pus no coração que eu vou falar isso sempre. E se você não gostar, meu irmão, está escrito. E eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, e eles estavam sempre juntos. E os apóstolos iam fazendo sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos, porque havia uma igreja comprometida. Não tem milagre, não tem cura, se não houver comprometimento. Deus me colocou isso no coração esses dias. Eu vou falar isso, porque creio que nesses dias Deus está interessado em restaurar a igreja, renovar a igreja, santificar a igreja, avivar a igreja. Então eu vou dizer para você, tome uma postura diante de Deus. Você quer avivamento? Vai ter que pagar o preço. Você quer ver cura, milagre? Então se posicione da forma correta. Pergunte para alguém que é maduro, alguém experiente, qual é essa postura que eu tenho que tomar? Pergunte para o Gilmar, os pastores que estão aqui. Aqui o povo disse lá para, que faremos, irmãos, no começo? Que faremos, irmãos? Qual a postura? Eu não posso ficar tomando atitude e decisão na minha própria cabeça, né? Eu vou fazer, não, porque eu não quero mais, porque isso, porque aquilo. Ai, gente, nós precisamos amadurecer, crescer, ser homens maduros diante de Deus. Amém? Homens e mulheres amadurecidos, que aprenderam a lidar com situações, que têm sabedoria. Daniel, os Daniéis, os Azarias, os Misaéis, os Ananias, nos dias de hoje. Homens comprometidos com Deus, esses homens vão ver milagre. Os homens de hoje vão ver milagre. Os homens de hoje que se comprometerem, homens e mulheres, eles vão ver milagre também. Eles vão passar sim por situação difícil, mas vão vencer porque estão comprometidos com Deus e com a igreja de Jesus Cristo. Sem comprometimento não tem milagre, não tem avivamento, não tem gente, não tem cura. Eu preciso estar comprometido com os meus pastores, com a minha liderança, com a igreja, com o corpo de Cristo, com Deus. Eu tenho que ter cobertura. Alguém me conhece, sabe, né? Amém? Porque o diabo não perde uma oportunidade. Ele até cria oportunidade para vir para cima da gente, não é? Então você esteja muito bem ligado. Amém, gente? Ainda que você não gostou de alguma coisa, ainda que você não entendeu alguma coisa, ainda que alguém falou alguma coisa e não gostei, não seja maduro. Seja maduro, converse, ore, perdoe, peça perdão, vai se humilhar, vai buscar a Deus. É assim que funciona, é assim que Deus honra, é assim que vai acontecer. Essa igreja que o Brasil tanto precisa, que o mundo precisa. O mundo está um caos, está virando um caos. Essa guerra que nós estamos vendo dói o coração. Outro dia perguntaram, o que você acha? Não acho nada, irmão, não entendo nada, o negócio está muito esquisito demais, está demais da conta. É Ucrânia, é Israel, agora é Irã, a coisa toda aí. A única coisa que eu estou muito preocupado, e a igreja? E a igreja? E o Brasil, essa situação que nós vivemos, e aí, como é que você acha? Olha o que eu acho agora, e a igreja? A minha preocupação é como é que a igreja está, sabe por quê? Porque a igreja tem a chave do reino dos céus. E se nós não tomarmos uma postura certa, essa chave não vai funcionar. Eu penso até que essa chave está perdida, foi perdida. Mas eu quero essa chave na minha mão de novo. A mão da igreja.
para ligar e desligar. Amém? Então, nosso país precisa de uma igreja forte, uma igreja ungida pelo Espírito de Deus. Ou não? Aqui, em outros lugares, o país inteiro, o povo de Deus. Então, você, irmã que está aqui, mulher, solteira, casado, tem filhos, pai que está aqui, solteiro, casado, esposo. A sua responsabilidade é muito grande. Orar com a sua esposa todos os dias, se for possível. Ler a palavra todo dia. Ministrar sobre os seus filhos todos os dias. Colocar as mãos sobre os seus filhos, se necessário, todos os dias. A gente vai ver o resultado disso. E às vezes a gente pergunta para alguém: você ora na sua casa? Não. Lá em casa é eu e Deus. A minha mulher e Deus. E os meus filhos e Deus. Gente, assim a igreja fica fraca. É em casa que começa. Você senta todo dia, se possível, e ora com a esposa, e ora com os filhos, e impõe as mãos, e dá a direção. Amém? Dessa igreja o diabo tem medo. Do contrário, não. Ele ri. Ele ri. Se for só domingo à noite e pronto, o diabo olha. Tempos passados, né, quando eu estava lá, eu assistia a missa, para mim está tudo certo agora, beleza, né? Acabou para mim, já cumpri minha obrigação. E muitas vezes a gente, como evangélico, fomos no culto de domingo à noite, beleza. Não preciso ver os irmãos mais, não preciso mais em reunião nenhuma, está tudo certo. Não é assim, gente. Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre na comunhão. No Salmo 133. Quem quer receber cura, ver milagres, ser abençoado, precisa colocar o Salmo 133 em prática. Viver em comunhão, estar junto. Geralmente quando lá na selva, um animal sai do meio do bando e não fica com o bando, os predadores olham e dizem: é esse aí mesmo. Presa fácil. Não é? Então, quando alguém está isolado, é presa fácil. É isso? Então, Deus está querendo de nós hoje uma postura melhor. Você que já está se posicionando bem, continue, meu irmão. Seja abençoado, receba a bênção nessa noite. Você que ainda não se posicionou, está em dúvida, não sabe o que faz, se posicione. Pense na atitude de Daniel e dos 3 que estavam com ele ali. E se um dia você for lançado na fornalha, ou for lançado na cova dos leões, você vai vencer. Você vai vencer. Aí o rei chega lá e manda tirar Daniel da cova. Tira ele daí. E quem jogou vai ser jogado no lugar dele. Amém. Então vamos pensar nisso. Então hoje a gente fica apavorado e desesperado com situações, com isso, com aquilo. Mas e a nossa conduta e postura diante de Deus como igreja? Não, gente, eu não fui chamado para ser crente. Eu não fui chamado para ficar sentado na cadeira a vida toda. Você tem um dom, você tem ministério, precisa descobrir qual é esse ministério para glorificar a Deus. Isso é com o Gilmar, isso é com não sei quem. Não, é com todos nós. Nós estamos dando um estudo aqui de terça-feira, falando de dons ministeriais. Entra dom também do Espírito no meio e vai que vai. E a coisa tem sido bom demais. Se você vier, você vai ser esclarecido de muita coisa. Estamos falando aqui que é essencial para a igreja. E aquilo que nós estamos falando aqui, se não for colocado em prática e entendido aqui, nós estamos falando na terça-feira, a igreja não vai prosperar. Você pode ir onde você quiser, mas se você não colocar a palavra de Deus em prática, nada vai acontecer onde você for. É a palavra de Deus. Amém? E quinta-feira nós buscamos aqui e estamos falando de milagre e nós nos juntamos aos irmãos que tiveram essa atitude. Vamos estar juntos, vamos ver a glória de Deus brilhar. Amém? Vamos ver a glória de Deus brilhar. Aleluia por isso. Gente, estou falando isso porque me veio muito forte no coração. Não vou ficar quieto. Porque eu preciso de uma igreja. Eu quero e nós queremos uma igreja forte. Pastores segundo o coração de Deus. Apóstolos que Deus vai levantar nos dias que vêm, profetas, mestres, evangelistas, eles vão ser levantados nos dias que virão. Se você não entende o que eu estou falando, vem terça-feira que você vai entender. Terça-feira passada nós falamos sobre o profeta, é isso mesmo, né? Falamos sobre o profeta, mas vamos falar sobre o apóstolo, sobre o pastor, não é isso? Sobre o evangelista, mestre, né? E sobre o mestre. Quem são esses homens? Para que serve isso?
Qual é a importância deles na minha vida? Qual é a importância desses homens na igreja? Irmão, não estou te cobrando, te jogando peso não, mas estou falando de uma coisa que é fato. Eu estou falando de uma realidade espiritual. E que a igreja se enfraquece quando não sabe colocar em prática aquilo que deveria colocar em prática. Aí você vai orar, Deus vai olhar. Ele vai esperar uma atitude nossa. Amém? Então quando você levanta cansado, você não diz, hoje eu não vou trabalhar. Dificilmente alguém faz isso, né? Acho que hoje eu não vou trabalhar. Eu estou com uma dor de cabeça, não vou. Tão frio hoje, meu Deus, você está se serenando. Que nada, gente. Coloca umas 10 blusas, liga o carro e vai trabalhar, porque fim de mês não pode vir descontado, não. Vai fazer falta para mim. Quando você não se compromete com a igreja, vai fazer falta para você. Amém? Então, Gilmar, João, Donizete, pastores, eu também estou junto aqui, né? Nós estamos comprometidos nisso. O que nós estamos fazendo, apesar de toda a nossa fraqueza, fragilidade, né? Comprometido com isso. Levar a igreja à maturidade, à perfeição do varão de Cristo Jesus. Descobrindo os dons ministeriais, os dons do Espírito e por aí vai. Amém? O que eu estou dizendo isso para vocês é porque não tem como. E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A igreja se posiciona e Deus começa a trazer. Eu falei para os irmãos, eu quero isso. Quando disseram assim, quando foi dito para esses homens, eles eram 10 vezes mais inteligentes que todos. Eu quero isso para mim. Eu quero ser 10 vezes mais inteligente que todos aí no mundo afora. Não é para minha glória não, é para edificar o reino de Deus, a sabedoria que Deus me dá, para você também, é para edificar o reino de Deus. Ninguém vai me enrolar, ninguém vai me enganar, porque eu sou comprometido. Deus me deu 10 vezes mais. Foi o que Ele fez com aqueles homens. Amém? Dá para entender isso? Então eu gostaria que vocês entendessem isso, lessem em casa, analisassem isso. Se falei alguma coisa errada, pode me corrigir depois, não tem problema, não acho ruim não, me corrijam. E se você tem alguma coisa a acrescentar, façam isso depois. Peça para o pastor Gilmar, posso acrescentar alguma coisa dentro desse capítulo aqui? E foram diante do rei e ficaram no palácio. Por isso que eu disse, onde nós estivermos, se Deus mandar você para outra cidade, você vai fazer diferença lá. Amém? Mas segundo a palavra de Deus, não segundo a nossa vontade. Eu acho, eu penso, eu quero, eu não quero. Irmão, se submeta, seja submisso, obediente. É bom demais. Filhos se submetendo aos pais, pais cuidando muito bem dos filhos, irmãos se submetendo ao outro, considerando outro superior. Não gostei, mas deixa. Se Jesus fosse levar em conta o que fizeram com ele, gente, não teria essa reunião hoje. Não teria salvação. Mas ele olhou assim, eu vou morrer por toda essa gente. Eu vou comprar essa gente com o meu sangue. Ele até falou, se fosse possível, se for possível, afaste de mim esse cálice, né? Mas seja feita a sua vontade. Então nós somos resultado do seu penoso trabalho. Amém? Então, por favor, atentem para isso. Veja o que diz a palavra. Estou à disposição dos irmãos para conversar, para explicar. O Gilmar também está, o João, o Donizete, irmãos mais maduros, mais experientes também estão à disposição daqueles que precisam de uma direção assim. É assim que funciona. Não façam como você, não faça, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer acessado, não vou procurar. Não faça, gente. Aí eu costumo falar assim, depois dá tudo errado, traz para a gente resolver. Meu Deus. Eu sempre falo isso, né? Aí depois que dá tudo errado, aí vem, ajuda eu aqui. Amém? É como o filho, o pai fala, filho, não faz isso, vai fazer. E faz. Aí dá tudo errado, pai, puxa vida, pai, ajuda aqui. Mas a gente quer ser aqueles que param para ouvir,
para obedecer. E Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, porque foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então, essa nossa oração, que essa geração esteja se levantando. Eu acredito que sim, já está levantando. Para fazer diferença no país que nós estamos, fazer a diferença no mundo todo. Amém, gente? Orando, ligando, desligando, aí vai acontecer o impossível. Aquilo que não conseguimos fazer vai acontecer, porque a igreja não se posiciona como denominação, mas como corpo de Cristo, como família de Deus. Amém?